Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol aqui na Ubra TV. Semana de decisão para o Grêmio, que joga no domingo contra o Brasil de Pelotas, às 4 da tarde, lá no Bento Freitas. O presidente do Brasil prometendo uma guerra para cima do Grêmio. Já tem até quem apregou e que o Grêmio não deva levar os seus principais jogadores. Mas eu acho que o sentido da palavra guerra é outro, é jogar a morrer, tentar reverter. Reverter, que eu digo, é ganhar pelo menos o jogo, deixar uma boa saideira do Campeonato Gaúcho, né? Até pode conferir para mim aí, Maurício. Eu acho que se der empate, Brasil de Pelotas e Grêmio vão terminar com a mesma pontuação. Eu não sei bem exatamente a soma do Brasil e a soma do Grêmio envolvendo todas as etapas. De qualquer forma, vale taça também para o vice-campeão. A Federação Gaúcha de Futebol resolveu dar uma taça também para o vice-campeão, acho que até para acalmar os ânimos. Teremos um árbitro bastante experimentado, o Leandro Voaden. Não acredito em guerra que se possa transportar para violência dentro de campo. Agora, guerra de grito, de apupo, até de baixar valor de ingresso para lotar o estádio, aí sim, aí eu acredito bastante. Teremos o Grêmio contra o Monagas amanhã às 7h15 da noite, um jogo que o Grêmio ganhando vai ficar na segunda colocação do grupo, mas depois terá o confronto direto contra o Cerro Porteño. Hoje, na Taça Libertadores da América, tem Palmeiras contra o Alianza, o Palmeiras poupando vários titulares, e amanhã tem o confronto entre Cruzeiro e Vasco da Gama, um jogo para mostrar a quantas anda, especialmente o Vasco da Gama, né? Que agora começa a ter contato mais direto com os grandes, já está na decisão do Campeonato Carioca. Impressionante, né, o Marcelame, você que é um dos maiores conhecedores de futebol do Rio Grande do Sul. Impressionante. Pouco exagerado, né? Impressionante como o Vasco se reconstruiu rápido. E o Fluminense, dentro do Umas, também se reconstruiu na casa do Campeonato Carioca. Que sim, não é. Agora nós vamos, com o início do Campeonato Brasileiro, tu vai ver realmente qual é o parâmetro que cada time pode ter em relação ao outro, né? Você acha que o Internacional, por exemplo... Campeonatos regionais não são muito parâmetro para isso. Você acha que o Internacional se enquadra mais ou menos em que termos? Exatamente no termo de qualquer time que sai da segunda divisão e vai para a primeira. Os enfrentamentos são outros. Quer dizer, uma coisa é tu enfrentar o Ceará, o ABC, esses times assim, outra coisa é enfrentar o Flamengo, o Cruzeiro, o Grêmio, São Paulo. Então o Internacional vai saber exatamente o estado em que está agora, com o início do Campeonato Brasileiro, enfrentando times da mesma grandeza que ele, né? O Inter ano passado, né? O Brasil está na frente do Grêmio. O Grêmio precisa ganhar de novo para passar o Brasil. Então o Brasil se empatar... O Brasil terminou a semifinal com 27 pontos, porque empatou os dois jogos, e o Grêmio terminou com 23, porque também empatou com a Avenida. Agora tem 26. Tá 27-26. Se o Grêmio ganhar, passa. Senão o Brasil vai ser o campeão moral. Senão o Brasil é o campeão por pontos. Não moral, né, Rec? Porque moral é do Coutinho aí, Rec. Nossa. E o Grêmio ficou muitas rodadas jogando com as reservas. Moral que eu digo, pelo menos... vai se apresentar como tal, o time de maior pontuação. De maior pontuação, mas não... Em 70, não foi 77? Que o Grêmio terminou com uma vantagem extraordinária no Campeonato Brasileiro sobre vários times e não classificou? Foi 77. Não me lembro, Rec. Não me lembro. Não o sei Grêmio foi um dos times que mais pontos fez e não nos classificou pelo... Agora o... Mas isso é do formulismo. Agora o jogo em Pelotas sempre é difícil, né? Não precisa o presidente do Brasil dizer que vai ter um jogo difícil, porque sempre foi difícil, principalmente para o Grêmio lá em Pelotas. E eu acredito que o Brasil vai querer jogar o que pode e o que não pode nesse segundo jogo da final. E quando fala assim, guerra, é guerra dentro de campo. Né? Ninguém está incitando violência nem nada do gênero. Até porque o gramado lá do Bento Freitas melhorou muito, né? Eu sou da época que era um... barral só. Era uma estratégia do dono da casa. Exato. Eu não sei, não acredito que eles vão molhar, esburacar campos. Essas situações acho que eles não fazem mais. Mas até porque vai prejudicar eles. Que jogo difícil vai ser. Foi ou não foi lance para cartão amarelo e como era o segundo? Não, eu acho que Bom, primeiro assim, é claro que teve um jogo até o 11 contra 11 e a melhor chance do primeiro tempo foi a do Brasil, uma cabeçada que o cara deu, Calisson, né?
Deu quase numa pequena área. Camisa 7. O Brasil estava sustentando um jogo. Eu achei que não iria achei que o Grêmio passaria com mais facilidade no primeiro tempo. Mas o Brasil jogou bem. E depois, na expulsão, mudou o jogo. Isso aí é óbvio. Agora, a falta, tia... o que eu vou te dizer, Rex? Olhando assim, não como gremista, assim, de longe, errou, né? Ele não precisava ter expulsado o cara. Acho que foi um exagero dele. Eu acho que ele não se deu conta que era o cara que tinha amarelo. Não, Tanto é que foi ele exagerado, custou a dar o cartão. Tanto que no segundo tempo, um jogador do Brasil rasgou a camiseta do jogador do Grêmio. Eu não me lembro quem era o jogador. Rasgou aqui, deu na televisão. E ele não deu nem amarelo. E depois teve o pênalti do Alisson que ele podia ter marcado. Então, quer dizer, até ele viu ali que não foi extremo. Foi uma atitude extrema que ele teve ali. Ele não soube administrar aquela situação. Tanto que nós lemos ontem a súmula no Cadeira Cativa, ele se justifica demais para dizer o porquê expulsou, que era consequência de um segundo amarelo, explica o lance do primeiro amarelo também. Ele tenta explicar demais. Em momento algum ele fala que expulsou pelo rodízio. Até porque depois que ele avisou que e outra coisa, o rodízio, não houve rodízio. E outra, né, tu não pode... Bom, aí já não é... Vamos sair até do jogo do Grêmio aí, do Brasil. Tu não pode punir um clube pelo rodízio. Tem que punir o jogador pela violência. Até pode punir com amarelo. Esse aí deu 3, 4, 5 pancadas, vai. Agora, se um dá uma pancada, outro... Bom, isso jogo de futebol tem contato, começar por aí. Senão vai jogar vôlei, tênis... peteca. Não combinamos nada, eu e o Omar. Foi a opinião que eu dei ontem. Não vi. Eu disse, não, ele não é matemático para fazer 1, 2, 3, 4, 5. Isso aí é um jogador que faz falta, não. Porque é uma estratégia parar a partida. O Grêmio, tanto o Grêmio quanto o Internacional já, em relação aos outros grandes clubes do Brasil, já ganharam jogos assim. Parando o jogo, faz parte. É uma estratégia da partida. Aliás, até nos acusavam no passado que a gente só sabia jogar Mas assim. é evidente que é. Compramos guerra com todo o Brasil. Não, eu acho que o árbitro errou. Eu acho que o árbitro errou e mais. Por exemplo, o Grêmio, eu acho que ganharia, eu acho de qualquer jeito, no Brasil de Pelotas. E hoje a gente se fala mais da arbitragem do que da vitória do Grêmio. Que foi uma bonita vitória no segundo tempo. Foi, massacrou, né? Massacrou, passou por cima. O Brasil, eu vi o jogo do Brasil contra o São José, parece que o Brasil, no final de todo o jogo, baba na gravata, né? Mas o Grêmio passaria de qualquer jeito. Aliás, o melhor Brasil que eu vi a virada do Grêmio 2-1 sobre o Brasil. Sim. Eu vi, não me lembro, o jogo do Internacional, não me lembro bem com o Brasil de Pelotas, mas eu vi o jogo contra o São Luís, um pedaço lá, um pedaço do jogo aqui, e vi o segundo tempo contra o São José. Os dois segundo tempo contra o São José. O melhor foi esse primeiro tempo. Foi, disparado. Do Brasil no campeonato. Eles não erraram o bote. Disparado, foi muito... O Klemer foi bem no primeiro tempo. Foi bem. Foi muito bem o Brasil. Agora... Ele não conseguiu reajustar a defesa com a expulsão. Não. Acho que ele pensou mal em deixar aquele jogador na lateral. Mas aí... o Brasil não tem... É clara a vantagem do Grêmio tecnicamente em relação ao Brasil de Pelotas. O Monagas, esse que vem jogar contra o Grêmio amanhã aí, é o lanterna do Campeonato Venezuelano, ou vice-lanterna. Hoje estaria caindo de divisão. Eu vi um pedaço do jogo deles contra o Cerro Porteño. Eu achei um time muito fraco. Mas não sei, tem que ver aí. O Grêmio tem que ganhar, né? Como diria o falecido Cláudio Cabral, é pornográfico. Tem que ganhar. O Grêmio deve, até com uma certa facilidade. Depois o jogo contra o Cerro lá para definir quem é que vai ser o líder do grupo. O Grêmio deve poupar o goleiro, né? O Paulo Vitor, porque o Groi está sentindo, né? E na coluna. O problema na coluna é que ele já tem há um bom tempo, né? Mas ele não vinha se queixando recentemente, né? Ou então, pelo menos não era público, deve né? jogar o Paulo Vitor. E o Paulo Vitor e o Bruno Grassi, nas vezes que foram chamados, não responderam. O Marcelo, o Grêmio tem uma coluna de time que dificilmente na América do Sul se tem igual. Que é o goleiro, os dois zagueiros, o Arthur, o Luan e o Everton, né? Esses jogadores aí, com o resto que recheia o time, o Grêmio dificilmente não enfrenta qualquer time da América do Sul com esses jogadores aí. É muito bom. O Monagas no venezuelano, para a gente citar os números, Rec. 11 jogos, 1 vitória, 5 empates e 5 derrotas.
Marcou 13 gols, levou 14. Os últimos 5 jogos foram uma derrota e 4 empates no Campeonato Nacional. É o 16º colocado. E são De 18. De 18. 18, De 18. É um time fraco, né? É um time, Time fraco, mas é futebol. É bom o Grêmio fazer o score logo no primeiro tempo e administrar o resto do jogo. Mas ele tem aproveitamento de 18º colocado, porque o 17º é o Estudiantes Caracas, que tem 10 jogos disputados, e o Metropolitanos disputou só 9 partidas. Então a pior pontuação no aproveitamento é do Monarcas. Imagina. É que lá não sabe nunca quem vai ser o campeão venezuelano, né? É. Aqui sempre tem 3, 4 candidatos. Lá qualquer um pode ganhar. É um futebol incipiente. Na liderança, nesse momento, está o Carabobo. Imagina. Cara bobo. Carabobo. Eu não sei nem a cor do Mas tá uniforme. jogando a Libertadores Tá na- também? tá na Libertadores também, o Carabobo. também, Não vi Carabobo, jogar. esse aí. Não vi jogar. Isso é pra confirmar que não tem mais bobo no futebol. Não tem mais bobo no Ou, futebol. não, agora é que tem mesmo, né? Não tem mais Carabobo no A futebol. Libertadores ficou... Tem muito time fraco, né, no início. Depois é que vai dar uma engrossada. Igual a Copa do Brasil, né? Vai depurando, Tem muito vai time depurando. Bom, o Grêmio treinou então essa manhã, visando a partida contra o Monagas na Arena. 22 jogadores concentraram, todos os titulares, quer dizer, não há exceção, nem mesmo o Marcelo Groi. E na parte fechada, a parte fechada, e na aberta, os que não apareceram, Luan, Groi, Jeromel, Ramiro e Cortez. Os jogadores foram preservados então do treinamento, mas não devem desfalcar. O time Groi ou Paulo Vitor, Léo Moura, Jeromel, Kahneman, Cortez, Maicon, Arthur, Ramiro, Luan, Everton e Jael. E aí entra uma particularidade. Você colocaria Maicon e Arthur juntos ou arrumaria um lugar para o Michel ou o Jailson no lugar do Maicon? Com o Michael e o Arthur, o time fica muito mais técnico, a bola sai mais redondinha. Mas acho que é difícil quando pegar um time como Cruzeiro, Inter, São Paulo, esses grandes times aí, o River Plate, acho que o Jailson vai ter que jogar, né? O Jailson vai ter que jogar, porque jogar tão abertinho assim vai ficar difícil. E o Michel, aí como ele vai fazer, eu não sei, né? O Michel há muito tempo não é titular, né? Eu acho que depois que ele se machucou, o Jailson tomou a posição dele, né? E ali depois ele nunca mais conseguiu jogar o que estava jogando antes. Além do Grêmio, quem é o grande time brasileiro, Marcelinho? Olha, eu vi o jogo do Cruzeiro contra o Racing lá na Argentina. Perdeu, mas não jogou mal, não. Jogou bem o Cruzeiro. Os adversários pro Grêmio na Libertadores é Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians. Racing. Aí tem os grandes lá da Argentina, o Racing tá jogando bem. Jogou bem. Tem o River e o River Boca. alterna muito, né? Mas sempre são adversários, né? Aí, Se deixar chegar... e tem tu não pode nunca menosprezar Flamengo, esses times aí, porque no mata-mata tudo é difícil. É difícil, velho. É bem difícil. Acho que o Grêmio vai ter muito mais dificuldade esse ano do que teve no ano passado, na hora dos cruzamentos. Acho que tem mais time, a quantidade de time... Mas tem mais elenco. Tem mais elenco, da mesma grandeza é maior. O Grêmio tem hoje o quê? Em acréscimo ano passado. André, Michael Suel, Alisson, perdeu o Edilson, é verdade, que tem muita força física. Perdeu o Edilson, o centroavante já estava se arrastando lá no fim, o Barre. Fernandinho, mas aí tem. Eu acho que o Grêmio é o seguinte, com aqueles jogadores que eu te falei, se eles tiverem condições e entrarem em campo, o Grêmio enfrenta qualquer um e eu acho com condições de ganhar tranquilamente. O Everton, acho muito importante para o time do Grêmio. Hoje, acho que não tem substituto nem perto. você acha que se chegar no Luan, que já não quis ir para o Spartak Moscou, Sim. e fizer um plano de carreira, como foi feito para o Marcelo Groi, ele não topa permanecer no Grêmio, porque ele já vai fazer 25 anos. Ele está numa idade, provavelmente ele não vai à Copa, né? É muito difícil ele ir à Copa. Acho que vai só o Jeromel. Com essa idade, um jogador que nunca vestiu a camisa da seleção, eu acho que ele para os grandes times da Europa é difícil. É difícil, não estou dizendo que ele não vá, mas para esses É improvável. top 10 da Europa é muito difícil. Agora, eu não sei, né? Tudo depende do dinheiro que o Grêmio quiser gastar e do que ele quiser aceitar. Não conheço o empresário dele. O grau de amadurecimento que está o Grêmio, estou dizendo, de crescimento, até de número de sócios, Sim. de estabilização financeira, aos poucos, né? A gente sabe que o Grêmio ainda tem
um déficit de 4 milhões por mês, 4 milhões muito quebrados. Deve só para banco um bom dinheiro. Mas com essa estabilização, tá melhorando, o Grêmio pode prescindir de vendas, por exemplo, não vender um Luan. Não, acho que não, Rec. Tanto que vendeu o Arthur, né? Sim, mas é justamente. Sim, acho que não. Acho que o Grêmio. Não é o Grêmio, acho que qualquer time do Brasil, da América do Sul, não tem como. Não está num estágio que não vai vender os seus grandes jogadores porque tá bem administrado. E outra, né? Nós ficamos sabendo, aquilo que eu bati boca até na Rádio Granada. Acho difícil. Que se falava em 50 milhões pelo Arthur, e aí descontava 20% que era do Celso Rigo, mais 20% dele, sobraria 30 líquidos pro Grêmio, já se sabe que não, né? Sobra 18 líquidos pro Grêmio. 18 milhões de euros. 6 pro Arthur e 6 pro Celso Rigo. Aquela história Nesse valor que foi fechado. Não, né? aquela história que ele iria receber do Barcelona, não se confirmou. O próprio presidente liberou a informação de que ele quer a parte dele e o homem do arroz também. Não, mas é evidente. Ninguém vai abrir mão, né? Não pode, isso é negócio. Pô. Como é que o cara vai abrir mão? Isso aí não existe. Mas circulou isso, né? Isso circula Mas a imprensa está mais oficialista que o clube. Isso É um negócio impressionante. Os dirigentes não são tão oficialistas. Não tão oficialistas, porque tem que falar a verdade, né? Não Depois- pode, até porque. Depois vai para a documentação. Não, até porque daqui a pouco a diretoria do Grêmio está dando explicação, recebe uma quantia muito inferior, tem que dar explicação de uma quantia muito superior. Ó, o que tu fez com 50 milhões? Não recebi 50. A diretoria não pode também bancar isso aí. Mas o que eu tive que discutir, que não era o maior negócio da história e tal, não, foi um baita negócio. 18 milhões para o Grêmio dá 72 milhões. E aí, 18 de euros. É que quando um clube está ganhando, né, tudo se fala bem do clube, né? É isso Então aí. que é bom É negociante, isso aí. que é bom não sei o quê. Quando o clube está perdendo, então ele vai lá para baixo. Né? Olha o Internacional hoje. Qualquer coisa que se faz, sempre tem crítica. Né? Então é assim mesmo, futebol é isso aí. Por isso que eu tenho alguns orgulhos na minha carreira. Quando o Internacional estava ganhando, eu sempre perguntava, podem pegar minhas colunas do Correio do Povo, a que preço o Inter estava ganhando? A que preço o Inter estava ganhando? O Grêmio a gente já sabe mais ou menos, o Grêmio está conseguindo vender bem. Então é esse preço de se desfazer e recompor rápido. O Grêmio está conseguindo recompor rápido. O Flamengo não consegue recompor rápido. O Flamengo arrecadou um baita de um dinheiro com o Vinícius e não fez nada com o dinheiro. Torrou Jogou o dinheiro. Fora, torrou o dinheiro. Torrou em Flamengo- Everton Ribeiro. Flamengo, Guerreiro. se bem que é uma coisa da imprensa, não estou dizendo que é a totalidade da imprensa. Esse diretor executivo que saiu do Flamengo, esse cara é um gastador compulsivo, né? O Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano. Contratou 3, 4 jogadores para a mesma posição. Mas será que foi ele? Não, bom, ele Será é o que é da executivo. cabeça dele Não que sai? sei, mas ele é o executivo. Não, mas se tu és o executivo, contratou funcionário do REC, de e ele cabeça, manda? De cabeça. Eu não torço pro Flamengo, mas ele contratou com esse dinheiro o Conca, que é um ex-jogador, a peso de ouro. Mas aí foi contrato de risco, né? Bom, mas contratou. Contratou. Contratou o Diego e contratou o Everton Ribeiro, E o Giovani. contratou aquele do Santos, Giovani. o Giovani E o Everton. E o mais o Mancoejo. E tinha o Everton. Né? Tudo mais ou menos para ali, né? Entre... Tudo para cumprir Tudo- a mesma função. Tudo para mais ou menos o mesmo lugar. Quer dizer, pô, deixam tudo jogador a peso de ouro? Quer dizer, E até essa brincadeira do Júlio César aí, né? é brincadeira mesmo. Isso aí é brincadeira. É, brincadeira. Pra vir Então, quer dizer, se despedir do clube, porque é um sonho da vida dele. então, ainda bem que o Grêmio hoje é administrado de uma... Aí é o mérito do presidente. Né? É administrado hoje pela sua diretoria. Aí as pessoas lá, os executivos executam o que é pensado pela diretoria. É isso aí que funciona. Não dá para dar muita liberdade. Não, quando tu deixar o executivo planejar, aí, cara, aí o desastre é certo. Mas não é o que está se defendendo de que o clube tem que cada vez mais ser profissionalizado e os políticos cumprindo mais um papel institucional do que esse planejamento? Olha, Maurício, quem fez... Eu vou falar do Grêmio, porque eu sou gremista, mas posso falar do Internacional também, porque meu pai é colorado. Quem fez o clube do tamanho que eles são quem é apaixonado pelo clube. Os Não abnegados. foi executivo nenhum, nem profissional. Aliás, os executivos normalmente não mantêm uma empresa há mais de 100 anos. Não fazem isso. Quem levou a dupla Grenal ao estágio que ela está foram os amadores. Amadores que amam o clube.
Né? E quem levar, e se levou aos maiores títulos dentro do campo, sempre planejado ou pelo gremista ou pelo Colorado. Nunca foi. Mas os tempos não são outros. Olha, Rec, até pode ser, né? Porque talvez um cara Dinheiro é não muito tenha. maior. Um cara não tenha o tempo. Hoje o Isso. de futebol demanda muito dinheiro, esse troço todo. Né? E agora, o pensamento, o que tem que se fazer, como tem que ser determinado, tem que sair da diretoria do clube, e não da cabeça do executivo. E essa questão Isso aí, quer dizer, é a minha opinião, né? Eu sei, eu escuto bastante programa do REC lá na rádio. Os caras, executivo, tal, profissionalizar até ali, velho. Porque quem tem que mandar na tua casa é tu. É. Quer dizer, é um jeito de eu administrar. Eu, por exemplo, no meu negócio que é pequenininho, eu não deixaria alguém mandar. E essa Eu questão de deixaria. remunerar Mas dirigente? Cada um faz o que quer. Dirigente remunerado? É. Pois é. Mas isso é uma coisa que eu sou a favor. Eu sou a favor. Do tempo que se gasta, do tempo que o cara deixa de... Até porque daqui a pouco só vai poder ser presidente de um clube como o Grêmio Internacional um cara ou que está aposentado ou que é trilhardário. Né? Senão o cara tem que trabalhar. Então, quer dizer, eu acho que uma remuneração deveria ter, sim. Tá, mas e aí como é que faz? Porque não, hoje tem 50 dirigentes? A dificuldade mas é acho que não remunerar são quem, todos, né? Acho que é o presidente, o cara do futebol, um outro e deu. Não é isso, é um ou dois. Mas isso não vai aumentar os ciúmes e a briga interna? Vai, até porque vai virar cabide de emprego, né? Mas aí um clube tem que saber. Aí um cara como o presidente do Grêmio, que está administrando muito bem o clube, deve saber como gerenciar isso. Eu acho que eu, por exemplo, já tentei falar com o pessoal, é muito difícil fazer ou não. Eu acho que um clube como o Grêmio deveria ele administrar os jogadores. Ele ser o empresário de qualquer jogador que está lá dentro do Grêmio. Não tem essa de 70%. Não. Acho que o Grêmio tem que ser, por exemplo. Aí o cara foi para a Fiorentina ou foi para o Bagé. Tudo bem, o administrador é o Grêmio. Um outro CGC, não, mas é o Grêmio. E todo esse dinheiro se reverte para o clube nas categorias de base. Termina com o empresário. Quem está no Grêmio é administrado pelo Grêmio durante a carreira que ele tiver. Mas os empresários que trazem os jogadores... Bom, aí ele vai ter que... Aí eu acho que o Grêmio tem muito mais estrutura que qualquer empresário do Brasil. Né? O Grêmio vai ter funcionário para pesquisar jogador aqui, ali, e aí oferece para o jogador uma carreira. Hoje, os empresários... Quer dizer, é uma ideia minha que os caras, é difícil eu fazer, porque é isso, mas a ideia, de vez o Grêmio dá dinheiro, por exemplo, agora tu estava falando do Arthur aí, o fulano recebeu tantos por cento, 6 milhões de euros. Esse dinheiro, se é administrado pelo clube, fica no clube. Aí o Arthur foi do Barcelona para o Manchester. Esse dinheiro dessa transação, além do Grêmio ser formador, o dinheiro da administração que vai para o empresário do Arthur, viria para o Grêmio. É que é um pouco diferente hoje, né? Os caras trazem jogadores, por exemplo, da Copa São Paulo. 7, 8. Porra, se tem um empresário me vendo agora, vai querer me matar aí na saída do... Pois é. Eu vou levar um tiro. Não, e sabe que agora o primeiro contato é aos 13 anos, né? 12, 13. Quando não antes. 12, né? Daqui a pouco vai ter aos 8. 12, 13. E isso aí é corriqueiro no dia a dia. Hoje o Adauri, diretor de futebol do Internacional, não sei se você ouviu, chegou a confirmar isso aí. Hoje, os empresários não têm como controlar, foi a frase dele. Não tem como controlar. Agora, tudo isso que eu estou falando demanda. É mais cabide de emprego do clube, é mais difícil determinar quem são as pessoas, porque, né? E o clube tem que ser extremamente organizado. Quer dizer, é difícil. Mas vai ter... E tem esse nível de organização aqui? Não, acho muito difícil. Mas vai ter dirigente que não vai querer mais daí. Bom. Aí, meu irmão, aí não... Cada um na sua, né? No caso da venda específica do Arthur, sim, o dinheiro que o Grêmio recebe, muito tem se divulgado de que o Grêmio vai pegar esse dinheiro, pagar boa parte das dívidas que tem com bancos para reduzir o déficit mensal. Você acha que isso é viável? O dinheiro do Arthur cobre esse rombo que o Grêmio tem mensal ou ele acaba entrando Maurício, no fluxo de caixa? Eu, por exemplo, eu do Grêmio, eu sei o que acontece no campo, pelo que eu vejo. Não essa... Eu, por exemplo, se recebesse dinheiro, se eu fosse um cara que estivesse na administração do Grêmio, eu pagaria todas as dívidas do Grêmio possíveis. Né? Eu acho que o Grêmio quitando vai se tornar um clube mais saudável para surgir outro Arthur, outro
outro Pedro Rocha, o outro Everton, esse troço assim. Porque deixar o clube sempre no buraco, pegar esse dinheiro e contratar vamos contratar um cara da Europa lá, eu não faria isso. Eu iria sanear o clube. Mas é uma opinião minha, né, cara? Cada um faz do jeito. Porque parte do valor já foi para a compra do André, né? Sim. O Grêmio comprou em suaves prestações. É que a folha do Grêmio hoje, eu não sei se não é a maior do Brasil. Se não é, tá entre as maiores. Né? Eu acho que é a maior do Brasil. E aí tem uma questão, né, Rec? Se o Grêmio vai utilizar esse dinheiro do Arthur para cobrir esses empréstimos bancários, a venda do Arthur já cobra aquela necessidade para fluxo de caixa e para fechar as contas do ano de 60 milhões? Pois é, mas isso aí, por exemplo, vocês têm que trazer um cara da economia do Grêmio lá. Aí ele vai dizer, ou trazer quem vai determinar o que vai ser feito com esse dinheiro que vai entrar. Eu, por exemplo, como eu te falei, eu prefiro que o clube pague as suas dívidas e fique saneado e saudável, onde provavelmente vai surgir outro Arthur, outros jogadores de qualidade boa, do que pegar e botar no futebol uma contratação que tu não sabe se vai dar certo ou não. O Grêmio já teve milhões de exemplos de jogadores que deram errado. Os jogadores que estão fazendo o Grêmio hoje, nesse estágio aí, os contratados não foram muito comemorados na hora da contratação, e o resto é da base. Por exemplo, o Grêmio contratou o Bolanhos, não deu certo. Gastou uma banana nesse cara aí. Arroio. Não deu certo. Gata Fernandes. Contratou o Christian Rodrigues, aquele argentino, o uruguaio lá que só veio aqui mamar dinheiro do clube, não deu certo, quer dizer. Bom, é que eu sou a favor sempre da prata da casa. Sempre. Eu ainda tenho esperança que esse ano aí o Renato vai conseguir o lugar no time pro Jean-Pierre. Por falar em Renato, você acha que se o Flamengo chegar com uma proposta de 1 milhão, leva o Renato ou não? Pô, tia, deixa eu perguntar pro Renato isso aí, né? 1 milhão por mês? Se ele ganha 680. Aí vai. Tem que ir, né? Vai. Algumas especulações já falavam em 1 milhão e 200. Não, mas aí eu acho que já chutaram. Vai, evidente que vai, né, Reg? Mas há quem diga que dentro do Grêmio que ele ganhou 800 e não 680. Podia ter alguma dúvida se fosse na Rússia, no Alasca, o Renato, porque aí não... Agora no Rio, ganhando isso aí, não tem nem... E também não tem nem como a diretoria do Grêmio tentar... Mas tem que ver, né? Tem que ver se o Renato também vai querer... O Renato tá mandando no Grêmio aí, né? Tem um grupo na mão, a torcida adora ele, tá ganhando tudo que pode ganhar e mais um pouco, né? E a estátua? A estátua, que é a estátua. Agora, 1 milhão por mês é dinheiro pra Dedéu, hein? É isso que estão falando? É o que se fala no Rio de Janeiro. Mas o Flamengo começou a admitir que pode ficar com o Barbieri, que é o da divisão de base. Não é aquele, não é aquele Barbieri que jogou no Inter nos anos 80, é irmão dele. Trouxe pro lugar do Falcão. Não, aquele era treinador lá no Joinville. Sim. Não é aquele? Não, acho que não é aquele. Não, aquele não foi pra base do Flamengo. Acho que não é aquele. Treinou no interior de São Paulo. Era um meia. E até, vou te dizer, ele já tinha algum conceito como técnico. Sim, mas não acredito que esse cara vai estar na base do Flamengo. Eu acho que não. Acho que não. Vamos ver, vou buscar Na verdade, o o Flamengo dele. mandou embora o Jaime de Almeida, mandou Tava embora o anos Moser, lá. mandou embora o Carpegiani mandou embora o Rodrigo Caetano. Tu vê. Foi uma limpeza. Limparam mesmo, né? E tudo gente, tirando o Rodrigo Caetano, vinculado bem ao Flamengo, né? Por isso que eu sou contra essa história de moer ídolo. Ídolo é ídolo. O torcedor sabe o que o ídolo fez. Ele vai ter que saber trabalhar nessa outra função. Que houve? Maurício Barbieri, que é o auxiliar que pode ser efetivado no Flamengo, tem 36 anos, não é esse. já não é esse. Esse aí tem 60. Ele começou treinando o Sub-15 do Audax, foi efetivado, passou para o Sub-17, Sub-20 e foi auxiliar técnico do time principal no Audax. Se tornou treinador também no Audax do Rio de Janeiro. Foi um dos responsáveis pelo acesso do Audax à Série A do estadual. Passou pelo Red Bull Brasil, depois para o Guarani e chegou no Flamengo. O Flamengo quase tudo clube empresa. As opções do Flamengo não são muito boas, né? Não tem muita Cuca. gente. Tem o Cuca, o Filipão. Não sei se o Filipão vai aceitar um negócio desse. Tem o Lucha. O Luxemburgo e o Renato, que eles são apaixonados lá. Tem o Oswaldo Oliveira. E o Odair, e o Inter segura o Odair a qualquer preço? Isso depende depende do início do Campeonato Brasileiro. Não adianta a diretoria dizer, eu acredito, é a minha convicção, perdeu 2 ou 3 jogos, o Odair vai passear. Infelizmente é assim.
Ele deve saber disso. Não sustenta. Não sustenta, né? Tanto é que ele fez um contrato que ele pode voltar a ser auxiliar. Mas não sustenta. Infelizmente para ele, não vai sustentar 3 ou 4 derrotas no Brasileiro. Dança. O Internacional treina hoje à tarde no CT Parque Gigante. Joga contra o Zequinha às 16 horas de quinta-feira. 1 quilo de alimento não perecível. O torcedor poderá assistir a esse jogo-treino do Internacional. 1 quilo de alimento ou um agasalho. Ou um agasalho. Um agasalho. E tem um diretor do Inter lá junto à direção do Santos para tentar a contratação do Zeca. Você faria um esforço? Se eu sou diretor do Grêmio, eu faria muito esforço para ter o Zeca no meu time. Acho um excelente jogador de futebol. Excelente jogador de futebol. Eu também acho. Joga fácil. Muito. Nas duas laterais. E eu acho que é uma posição carente no Grêmio. Eu gostaria que o Grêmio embolasse esse negócio do Inter e trouxesse o Zeca para cá. Esse negócio se tornou viável por causa do litígio. Porque quando o Santos queria vender, pediu uma Babilônia por ele. Ele joga muito, né, Rec? Eu acho. Ele joga muito, né? Então, não sei. É um grande jogador. Espero que o Grêmio... o Grêmio deve estar tentando também, né? Deve ser valores. O Grêmio teria oferecido 2.800.000 euros. O que já dá um dinheirinho bom, hein? Dá 11.200.000 reais. O Santos pediu 27, 28. Esse é muito dinheiro que o Santos quer. Agora, esse, por exemplo, embora o Grêmio estivesse precisando de um centroavante, se tivesse que gastar num jogador, eu traria o Zeca e não traria o André. Acho que o Zeca é um jogador jovem agora que vai... já tem uma amostra boa do Jael. Do Jael. Está resolvendo o problema. Pois é, o Rec agora se agrandou, né? Se agrandou, Jael. Não, mas não é, mas é que esse é um jogador jovem com futuro garantido. Promissor, né? Um futuro promissor, é jogador de seleção brasileira. Tomara que o Inter não traga. Se o Grêmio ofereceu 2.800.000 euros e o Inter, teoricamente, ofereceria Sacha mais 2 milhões de euros, Pois o é. Inter estaria na frente. Por que o Inter recuou? Porque se o Inter confirmar os 2 milhões, vai sair negócio. E aí começa a casar alguma coisa. Se tem um representante do Inter lá, é porque o Inter vai confirmar a proposta do Sacha mais 2 milhões. O cara não ia viajar. Se por acaso o Internacional contratar esse cara, se bota o Edenilson na direita e esse cara E o Zeca na esquerda. São os 2 melhores laterais do Brasil, tá no Internacional. Do Brasil. Tu gosta tanto do Edenilson? Na assim? lateral direita, É. eu vi ele jogar no Corinthians, jogava demais, né? Num Grenal aqui Nesse Grenal ele ajeitou o Inter. Nesse Grenal aí, brincadeira que ele jogou, né? Agora acaba o contrato dele no meio do ano, né? Não, já está renovado. Ah, que pena. Já só contratou. Que pena. Que era uma boa o Grêmio também pegar esse cara. É um grande jogador, né? Excelente jogador. É jogador de força, né? Jogador de força. O Tite, quando colocou ele na lateral direita, resolveu o problema dele. Eu gostava muito dele no Caxias. Ele fez Jogador um de campeonato força. perfeito. Jogador de força, jogador valente. Jogador, se tiver que dar pontapé, dá. Quer dizer, é um jogador competitivo. E tem recurso técnico também, se precisar. Gosto e gosto muito. Tem 2 jogadores no Internacional que eu acho muito bom. Ele e o Dourado. Eu queria o Dourado de centro médio no meu time sempre. Fixo, na frente da zaga. Né? Não adianta pegar o Dourado e pedir para sair jogando como o Arthur ou o Michael, porque ele não sabe. Não sabe. Não ele sabe. até vai, mas se atrapalha e perde a bola. Ele para desarmar, dar combate, ele é bom. Eu também gosto É dele. muito bom. Eu acho um grande jogador. Na nossa live do Facebook aqui, Rec, o Cláudio Rogério está elogiando o programa, dizendo que é ótimo programa, que o Omar é um gremista de respeito, parabéns, e o Ciro Chamum Júnior está dizendo que queria o Omar no Inter. A família, a maior parte é colorada. Tá louco. Um abraço pro Ciro. Eu conheço Ciro. Ciro é gente boa, goleiro. Queria tudo no Inter. Mas esse não tá vendo esse passe, né? Esse aí não tem como. Não, esse aí não. Olha aqui, Liga dos Campeões, 15:04, Juventus e Real Madrid. Que jogo, hein? Ó. Barcelona e Roma, Sevilha e Bayern. Mas o grande jogo é a Juventus e Real Madrid. Né? Reedição da final, né? E os dois estão em bala de novo, né? São 2 times bons, né? Só mudou São pra melhor. São 2 times bons, de grandeza. Lá em é bom, vai ser bom esse jogo. Vai ser bom. Eu gosto do estilo da Juventus, né? Um time mais carrancudo. Aquele Chiellini é bom.
o zagueiro dele. Agora, o jogo que você gosta é o que o Inter praticou no terceiro Grenal. Ah, o Internacional... Surpreendeu, né? Não, não, e outra, né, Rec? Parecia o velho futebol. Né? Fez das tripas coração, né? Foi muita transpiração. Eu acabei ficando preocupado no final do jogo. Porque eu achei que o Grêmio ia... Né? E o Internacional foi... É muito difícil eu conseguir fazer todo o jogo aquilo ali, né? Mas o Internacional jogou bem. Jogou bem. Se vai conseguir repetir aquilo ali, vai ter um campeonato brasileiro tranquilo de ficar nas primeiras colocações. Mas é muito difícil. Aquilo ali eu só vi um time fazer durante muito tempo, que foi o time do Luiz Felipe no Grêmio. É isso aí que eu ia dizer. Esse... aí sim. Mas é muito difícil. Mas daí tinha jogadores com características já bem identificadas, né? Dinho, Goiano, até o Paulo Nunes era combativo. Então, não, todos. Não tinha, a maioria era bandido ali, né? Arilson. Quando estavam perdendo, o pau comia mesmo. Não tinha muita... O Internacional, o Grêmio hoje é um time bem mais técnico, né? Bem mais... Tirando a zaga, que a zaga do Grêmio é muito boa, né? A zaga do Grêmio é daquela... Tu chegas, puta, vou ter que pegar esses caras aí, é complicado. O problema pro Inter, né, Rec, pegando a atuação do Grenal, é que o Inter, mesmo mostrando aquela reação, entra com certa desconfiança no brasileiro. Mas é que empata 1 ou 2 jogos, perde o Grenal, que é na quinta rodada, já surge o fantasma do rebaixamento. Vai começar faz muito tempo que ele não tem enfrentamento contra time da grandeza dele. Vai treinar de novo. Vai começar de novo, quer dizer, tem que ter muito cuidado. O treinador do Inter vai ter que rebolar no início do campeonato. A sequência de jogos do Inter, o Inter teve uma pausa longa, depois joga 2 vezes com o Vitória pela Copa do Brasil. Entre esses 2 jogos tem a estreia no Brasileirão com o Bahia. Jogos dificílimos esses contra o Vitória. Dificílimos os 2, e tem no meio a estreia no Brasileirão contra o Bahia. Depois enfrenta o Palmeiras fora, o Cruzeiro no Beira-Rio, o Flamengo fora e o Clássico Grenal. É só barbadinho. Não, é bem difícil, mas aí tu tem que ver o seguinte, que é o na caso arrancada, do Grêmio. Não. Se esses times que estão todos na Libertadores aí, tirando o Bahia, vão jogar com os titulares ou não. Mas vão jogar a Libertadores. A Libertadores... Aí tem que ver o conflito de datas dos adversários. Não, porque o Grêmio vai poupar, o Palmeiras vai poupar. Então, quer dizer, tem que ver se o Internacional dá a sorte de pegar uma meia boca aí. Palmeiras hoje já está poupando? Entendeu? Mas daí eles têm um jogo complicado com o Corinthians na final. Né? É a mesma coisa se tivesse um Grenal aqui. O que você acha que dá? O jogo é na arena do Palmeiras, né? Lá no... E o Palmeiras ganhou, né? E ganhou, acho que o Palmeiras vai ganhar. Acho que o Palmeiras mais time, eu vi o jogo. Mas o Corinthians Mas perde muito sem o Felipe Melo. É muita raça, né? O Corinthians é muito raçudo. Pegando o primeiro jogo, o primeiro confronto que eu fiz a análise aqui, o Palmeiras, que é um dos primeiros adversários do Inter. Ele joga com o Botafogo no dia 16, com o Inter no dia 22, então tem um bom espaçamento. Só que 3 dias depois do jogo com o Inter, joga com o Boca pela Libertadores. Pois aí tu vai ver se os caras vão poupar ou não. Mas o Palmeiras poupando ou não, é mais dependendo. forte. Mas Cruzeiro, isso aí tudo. O Grêmio, por exemplo, a gente sabe que o time titular é um mas o Grêmio num Grenal não vai poupar. São outros, né? Num Grenal não poupa. Mas já aconteceu de poupar. Até porque é o seguinte, né, Maurício? Nós gremistas tínhamos uma expectativa bem grande em relação ao Grenal do Beira-Rio e viu que não é toda essa diferença, né? Já voltamos. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre, a preferida de Omar Selaime. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa, pelo 3061-6262, é o melhor custo-benefício da cidade. No dia 21 de abril, acontece no posto Boqueirão, aqui de Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, o grande evento Motofest. A partir das 10 da manhã, com rock ao vivo, food trucks, prêmios e brindes. Além de curtir o Motofest, aproveite para abastecer com o lançamento da Ipiranga Gasolina Octa Pro. Abasteça também no posto universitário, em frente ao campus da Ubra. Maurício estava vendo ali o enfrentamento que o Internacional terá nessa arrancada. É ruim e bom. É igual aquela música caipira. Tá ruim, mas tá bom. Porque os times na arrancada
por ser exprimido o calendário em função da Copa do Mundo, vão ter muitos enfrentamentos na Libertadores da América. O Cruzeiro, muitos que eu digo, cada um tendo um ou dois. Exato. O Cruzeiro, por exemplo, que enfrenta o Inter no final de abril pelo Campeonato Brasileiro. 3 dias antes, joga com a Universidade de Chile pela Libertadores. E 4 dias depois, enfrenta o Vasco também pela Libertadores. Isso aí, o Campeonato Brasileiro é enfadonho por isso, né? Começa a virar Se não tiver sacanagem. final, assistir, por exemplo, o Grêmio, o Cruzeiro, assim, principalmente esses clubes do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, que não tem tanto poder aquisitivo que nem de São Paulo, não tem como competir, cara. Não, e outra, a Copa do O Brasil Cruzeiro pagando uma fortuna. Se tu tem Libertadores, tu não ganha o Campeonato Brasileiro, cara. Tu já perde não sei quantos pontos no início, depois lá... tinha que ter final isso aí, tio. Sinosserra Consórcios, melhor que sonhar é realizar. Já voltamos. Faltando 17 para as 2, temos 2 minutos e meio de programa ainda. Diga, Maurício. Pegando a Libertadores, o grupo do Grêmio, Omar, torna preocupante a situação do Grêmio, porque tem que ir intermeando com o Campeonato Brasileiro, vendo do outro lado, na chave ainda, mas um adversário, o Cerro, já com 100% e a classificação encaminhada. Não, acho que Pensando na liderança. Sim, na liderança pode ser, mas o Grêmio vai se classificar. Acho que tem time. Eu não tenho preocupação nenhuma. A chave para se preocupar na Libertadores é o Cruzeiro. E o Vasco com o Racing. Esse aí tá numa chave ruim, o Grêmio não. Nas Libertadores, se o Grêmio não foi bem, o Grêmio tinha deficiência ou nas laterais, ou na zaga, ou no começo da meia cancha, que é onde o Grêmio não tem mais problema. As laterais quebram o galho, né? Os laterais quebram o galho, e o Grêmio acertou, né? Acertou a espinha dorsal, como A você espinha disse dorsal do Grêmio é fantástica. Fantástico. E compensa até, carrega alguns. Carrega, claro. Como o Internacional fez em 2006. Até jogadores tecnicamente limitados ficam melhores. A espinha dorsal do Grêmio é a melhor da América do Sul. No ranking, Grêmio, Palmeiras... Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro tá com um time bom, embora tenha levado uma sapatada aí do Atlético, né? Mas aí tá sem o Fred, o Edilson também estava lesionado. O Corinthians, tu nunca pode menosprezar com aquela torcida, Flamengo. Esses aí, mais o Boca e o River. Não tem muito mais que isso, não. O Racing tá jogando bem, mas não sei se na hora da quantidade, né? Na hora do final vai depurar. Vai depurar bem, né? Vamos ver. Acho que o Grêmio pode conquistar o tetra da Libertadores. Só uma notícia aí para a torcida colorada. Eu achei que o Jesus tinha pendurado a chuteira, tá no Tajeres e tá super bem lá, né? Vai fazer 40 anos o Guinha Azul. E tá jogando. Tá jogando ainda? E é ídolo lá e a torcida delira ainda com... Mas também do jeito que ele corre, tem pulmão para jogar ainda. O Fernandinho tá me dizendo que tem uma notícia lá em São Paulo, que o Santos quer arrumar fazer caixa, arrumar dinheiro para contratar o Sacha e um outro jogador que agora não me foge. Mas, de qualquer forma, pode sair negócio. Claro. O Dodô. Mas um dirigente do Inter indo para lá, a tendência é que saia negócio. Ou o Internacional vai pedalar, ou o Internacional vai oferecer uma vantagem futura no Valdívia, que o Santos gosta muito. Né? Porque o Inter tem uma moeda de troca agora que não tinha. Que é o Sacha. O Sacha foi construído pelo próprio Santos. Né? Fluminense não quis. O Sacha tinha problema, não passava no exame médico. Até se disse que não passaria no exame médico do Santos. A primeira notícia era um fake. Veio de lá que não tinha passado. E se firmou bem, né? Agora virou uma obrigação do Santos, que não quer mais no Copete, né? Esse é outro jogador extraordinário. O Zeca é uma boa contratação. Principalmente pro Grêmio. Sim, daí fecha todas, né? Pode escolher o lado. Né? Sim, pode escolher o lado. Valeu, obrigado, Marcelão. Obrigado, eu que agradeço. 19 horas tem o nosso Cadeira Cativa. E sempre ao vivo. facebook.com/Luiz Carlos Rec, mundo inteiro.